Pensando aí nos exercícios de treino e das sessões de treinamento aí nos dias da semana, como você vê essa questão? Bom, Matheus, a gente, a gente deve sempre considerar, né, a questão da distribuição de carga de uma maneira que tenha total relação com o último e com o próximo jogo. Então, nós vamos ter dentro do futebol profissional semanas cheias de treino e semanas com jogo no meio de semana, semanas que eu vou ter 2 jogos. Então, isso é um primeiro fator que tem que ser levado em conta, porque isso vai mudar totalmente. Quais as sessões são de recuperação, qual sessão é de aquisição e qual sessão que eu já estou pensando em recuperação pré-jogo, já para colocar o meu jogador em estado de performance. E aí, dentro disso, vamos imaginar numa semana cheia, com jogo no domingo, que eu tenha jogado no domingo anterior e vá jogar no próximo domingo, eu preciso considerar que, primeiro, as sessões de segunda e terça-feira, segunda, claramente o jogador não tem condição de fazer nenhum tipo de atividade de aquisição, porque o nível de desgaste que ele teve no jogo anterior, e aí nós estamos falando, né? Hoje, geralmente, dentro do futebol, se considera aí G1, G2, G3, que a gente chama, né? G1 são os titulares, G2, jogadores que foram para o banco, G3, jogadores que não foram convocados para o jogo. Então, quando a gente está falando de carga, nós estamos falando basicamente de G1, né? Que é um grupo importante, e aí até abre uma potencial discussão futura para a gente discutir G2 e G3, principalmente G2, que é o grande dilema hoje dentro do futebol, né? O G2, porque o G3 ainda, como ele não viaja, como ele não fica em hotel, ele geralmente tem uma carga de treino ainda boa. O G2 é aquele que você tem que ter maior cuidado. Mas dentro do G1, né, que é esse grupo que jogou, os 10 titulares, mais um ou outro que entrou ali, jogou um tempo, você tem que pensar que no dia seguinte, do ponto de vista de campo, totalmente inviável a presença dele no campo para fazer alguma atividade aquisitiva. 2 dias depois, já nós temos muitas pessoas que defendem a presença desse grupo no campo, e aí eu não vejo problema deles estarem no campo, mas eu acho que aí você já tem que considerar o tipo de sessão que você vai fazer e saber que ainda não deve ser uma sessão pensando em aquisições neurais, aquisições metabólicas, aquisições cognitivas de altíssimo nível. Então, ainda pensando na sessão ali nos 2 dias pós-jogo, ela tem que ter uma relação direta ainda com recuperação. Então, se o atleta vai para o campo, ele precisa estar no campo recuperando ainda, e eu posso estimulá-lo em algumas capacidades, algumas competências, recuperando ainda. Eu ganho tempo, eu tenho que saber que eu tenho perdas e ganhos com esse tipo de atitude. Muitas vezes, se eu consigo manter o atleta em recuperação dos 2 dias pós-jogo, num terceiro dia eu tenho ele com muito mais, né, uma palavra que o pessoal tem usado muito, frescor, para iniciar uma semana pensando num próximo domingo. Porém, eu ganho uma sessão se eu for para o campo e eu tiver um bom controle das cargas no campo. Né, no dia 2, ali pós o jogo, nas 48 horas pós-jogo, ainda eu consigo ter algum tipo de, de, de conteúdo desenvolvido. Então, existem essas duas linhas, mas praticamente no terceiro dia, né, no dia 3 pós-jogo, pensando que o próximo jogo é no domingo, eu já estou falando da quarta-feira, a ideia é que eu inicie esse desenvolvimento já com atividades aquisitivas, e aí eles precisam seguir uma lógica processual. Basicamente, a lógica, né, se eu pensar no viés físico, ela é primeiro dia, né, de aquisição, a quarta-feira, com jogo no domingo. Ela é uma lógica, é um treino para desenvolver questões neurais metabólicas. Né? Eu vou ter um acúmulo metabólico pela somatória dos estímulos neurais. Então, a ideia de atividades em grupos menores e pequenos espaços. Na quinta, espaços maiores, e eu costumo chamar de jogos específicos. Né? Na sexta-feira, os exercícios de velocidade, né?
no sábado, no pré-jogo, é importante que o caráter da sessão, não o caráter das ações dos jogadores, o caráter da sessão seja aeróbio, né? Ou seja, eu tenha muita recuperação entre os estímulos, porque eu estou na sexta e no sábado já pensando em recuperação metabólica, recuperação neural, recuperação cognitiva, acomodação cognitiva para o jogo de domingo. Então, eu já preciso ter esse caráter. Então, basicamente, essa é a curva. E ela, sim, se eu for pensar que o jogo é de sábado a sábado, né? Como aparece aí na figura que vocês estão vendo, né? Se eu pensar que esse jogo é de sábado a sábado, simplesmente tudo isso que eu falei eu trago um dia anterior para poder fazer com a mesma característica. E se eu tiver um jogo no meio da semana, aí eu tenho que pensar tudo que eu falei de recuperação pós-jogo e pré-jogo, provavelmente eu vou trabalhar muito isso entre os jogos e poucas sessões aquisitivas, quando forem possíveis. Porque geralmente eu não vou ter os 2 dias de recuperação plena e mais 2 dias para que ele recupere de uma sessão aquisitiva. Então, aí nesse caso, eu vou precisar mais pensar em sessões em que eu tenha altíssima intensidade, mas com baixa densidade, para poder estimular com recuperação e saber que a aquisição está se dando nas partidas. A aquisição está se dando nos jogos oficiais, ela não está se dando nas sessões de treino. Certo. E para complementar aí também, né? Você citou aspectos importantes ali relacionados à distribuição do treino, né? Que é a maneira de organizar a carga vai ter a ver com a distribuição e com a interconexão também, né? Tanto dos conteúdos de treino quanto do jogo também, né? Que vai ser parte desse processo de desenvolvimento da melhoria do jogo da equipe, né? Tanto o jogo quanto o treino. E aí, um outro aspecto importante, pensando em processo, em desenvolvimento, é que na própria sessão de treino, as atividades no que tange ali aos conteúdos, né, tenham conexão do exercício A para o exercício B para o exercício C, quanto do dia 1 para o dia 2, e no processo, a ideia do desenvolvimento do jogo esteja numa progressão permanente ali, né? Tudo é processual. A conexão, né? Eu falei um pouco da questão física da conexão, né? Do dia a dia, né? Mas ela tem que ter também uma conexão técnica, né? Uma conexão tática, uma conexão mental, que obviamente, né? Pensando nesses três aspectos, é uma conexão cognitiva dia a dia. Então, por isso que os estudos mostram, né? E por isso que eu falei da sessão, reforcei muito a questão das 48 horas pós-jogo, porque os estudos mostram que o atleta não está recuperado ainda do ponto de vista cognitivo, 48 horas pós-jogo, para receber conteúdo, receber informação nova, como ele estará no terceiro dia, nas 72 horas. E até, dependendo, Matheus, da densidade do jogo, se for um jogo, uma final, um jogo de muito estresse mental, de muito estresse físico, geralmente até nas 72 horas ainda eu não tenho 100% da recuperação cognitiva feita. Então eu também tenho que considerar isso dentro de uma temporada, que 72 horas depois de um jogo muito, muito forte, muitas vezes eu não terei ainda o meu atleta apto para receber um treino com volume muito grande. Então eu posso estimular, claro que eu posso estimular, eu devo estimular, devo propor novos desafios, propor novas soluções, mas eu tenho que respeitar isso. Não é o momento ainda, dependendo do cenário, de volume. Se for um jogo geral, dentro do padrão, dentro daquilo que a equipe está habituada a jogar, em relação aos comportamentos que ela já tem que fazer dentro do tempo, ela conseguiu resolver o jogo dentro do que foi planejado. E aí, provavelmente, 72 horas eu já posso colocar um estímulo cognitivo já bem alto. É importante entender que todos os dias eu preciso planejar também o meu desenvolvimento técnico. Então, dentro de uma periodização de jogo, eu tenho que pensar muito nisso, né? A gente tem falado, não está dentro aqui desse tema, sobre desenvolvimento de técnica e tática individual, mas eu tenho que fazer um planejamento, além da tática coletiva, desses 2 aspectos individuais ao longo da minha semana. Então, tem dias da semana, principalmente naqueles que são aquisitivos, no início com o atleta ainda bem recuperado,
em que eu preciso de velocidade. Então, são dias em que eu não vá fazer tanta intervenção. Então, os treinos precisam ser muito bem explicados previamente, o atleta tem que dominar bem os exercícios, e as intervenções devem ficar guardadas para os intervalos dos blocos, para que eu possa ter bastante velocidade e dinâmica. Eu tenho que considerar isso. São dias de aquisição de algumas soluções, de alguns comportamentos que ele precisa experimentar ali para poder ter no jogo. E aí eu também penso ao longo da semana dias em que eu vou fracionar um pouco mais o treino, fracionar um pouco mais os blocos, e dentro do próprio bloco eu possa ter um pouco mais de poder de intervenção para poder fazer isso. Então eu posso planejar o desenvolvimento da técnica, da tática individual e da tática coletiva ao longo disso, e saber, ó, esse dia é um dia que eu consigo parar mais, então cabe esse caráter de exercício. Esse dia é um dia que eu tenho que dar mais sequência no meu treino, então eu preciso que o exercício tenha esse caráter. Eu não posso pensar aleatoriamente, hoje eu quero parar o meu treino. Depende. Se estiver fora do seu planejamento semanal, isso pode prejudicar a performance. Uhum. Perfeito. E dentro disso, né, a própria periodização de jogo aí que você citou, né, criada pelo Leitão, ela propõe inúmeras situações relacionadas à distribuição da carga, pensando nisso, no tamanho do espaço, na intervenção do treinador, na questão do tempo e questão dos alvos também, né, da proximidade do jogo e do início da semana. Então, são aspectos também que são fundamentais para se pensar, né, quando se fala em treino. Todas essas variáveis, elas estão conectadas com intensidade e densidade, elas estão conectadas com aquilo que é da estrutura física do jogo, né? Que é bola, espaço e alvos. Isso precisa estar conectado com aquilo que é essencial ao jogo, que são os jogadores, né? Os jogadores meus que eu interajo com uma intencionalidade, os jogadores do adversário que eu interajo para superá-los, né? Para poder superar os desafios que eles vão me propondo ao longo do jogo. Então, tudo isso vai sendo pensado. Como eu falei, a gente tem dias em que eu vou trabalhar em pequenos espaços, com grupos menores, partindo muitas vezes do desenvolvimento do indivíduo, especificamente naquela atividade, depois para grupos menores, até chegar nos grupos maiores, até depois eu progredir isso para as atividades de tática coletiva, que são muito similares ao jogo, né? Que tem muita similaridade com aquilo que acontece no jogo em relação a desenho, né? Óbvio que elas têm que ter uma similaridade com os problemas do jogo todo dia, toda hora, toda ação. Elas têm que ser... A ideia é que toda atividade seja um fractal do jogo, né? Então, é importante que as atividades, elas contenham tudo aquilo que o jogo contém, né? Então, eu preciso considerar todos esses elementos que eu falei, os elementos físicos, né? Espaço, bola, alvos, os elementos que são também essenciais, que são os jogadores, que são aqueles que tomam as decisões dentro do campo, e aí a forma como eles interagem. Então, eu posso pensar o meu treino de acordo com várias ideias, né? Partindo de algumas metodologias, partindo de alguns conceitos, como, por exemplo, princípios operacionais de Claude Baer, é uma forma como eu posso pensar o meu treino todo dia. Eu posso pensar o meu treino todo dia como o professor Júlio Garganta propôs nos níveis de relação, eu bola alvo, eu bola colegas alvo, eu bola colegas adversários alvo, né? Então eu posso pensar nisso, desde que eu tenha uma lógica, eu posso construir o meu processo semanal em cima dessa lógica, para que eu construa o jogo que eu quero construir semana a semana, e que ele vá se enriquecendo e que ele vai ficando cada vez mais elaborado. E dentro do que você falou, é bem interessante pensar até que tanto na relação ali dos princípios operacionais do Claude Baer, quanto nas ideias ali do Garganta, e se pensar em conteúdos de jogo, dá para conectar isso tudo, né, para criar os exercícios, né? Então, quando comportamentos relacionados à progressão no nível individual, no nível grupal, questão de equipe, né? Então, isso tudo, acho que a conexão disso tudo vai fazer fluir os conteúdos de maneira bem mais rápida, assim, né? Claro,
O que eu penso, Matheus, é o seguinte, né? Por exemplo, eu olho lá para os princípios operacionais e aí eu tenho lá 3 princípios de ataque, 3 princípios de defesa. Eu tenho 3 princípios de ataque: progressão ao alvo, manutenção da posse da bola ou finalização no alvo. Eu tenho como 3 princípios de defesa: impedir progressão, proteção do alvo, ação da bola. Eu acho que o mais importante é, como a gente parte sempre de um pressuposto de que o atleta e o treino precisa estimular o atleta a tomar decisão, o meu exercício ele precisa ter regras, desde o nível micro ao nível macro, em relação a espaço, em relação à semana, em que o atleta esteja decidindo individual e coletivamente, e aí eu vou precisar conectar essas decisões, então esse é o papel do entendimento da tática individual com a tática coletiva, que eu vou ter que conectar. Qual a melhor solução para cada problema, para cada exercício, e não que o exercício me leve obrigatoriamente a optar por um deles. Então eu preciso que o exercício me proponha dilemas. Então, esse exercício, eu preciso recuperar a bola rápido ou é mais vantajoso impedir progressão? Em qual cenário é mais importante recuperar a bola rápido? Em qual cenário é mais importante impedir progressão? Né? Porque o jogo vai me propor cenários. Então o exercício vai me dar esses dilemas. A partir de determinada zona, vale a pena impedir progressão ou é melhor já proteger o alvo? Uhum. Nessa zona, eu preciso ter um comportamento de recuperação de bola ou de proteção de alvo? Então, esses dilemas, os exercícios precisam criar permanentemente para o jogador. Eu não posso ter um exercício em que ele dispute manutenção contra recuperação, manutenção contra recuperação, e seja somente esse o objetivo. Porque aí eu não vou conseguir dar para ele a decisão. Então, eu posso contrabalancear. Eu crio dilemas. Então, eu posso contrabalancear com o seguinte: um exercício de manutenção versus recuperação simultâneo com um de progressão e finalização ao alvo, em que ele passe pelos 2 dilemas. Ele trabalha em um com manutenção e recuperação, com ideias de manutenção, mas em seguida ele já está resolvendo problemas de progressão e finalização no alvo. Porque aí eu começo a gerar dilemas cognitivos nele. Ele vai ver que os problemas de manutenção e recuperação são diferentes dos problemas de progressão e finalização do alvo. E proteção de alvo e impedir progressão contra os de recuperação de bola. Então eu começo a gerar dentro do treino esse dilema. Se eu não conseguir colocar no mesmo exercício, eu preciso colocar ali em simultâneo para que o cérebro dele não fique condicionado a olhar para o problema sempre da mesma forma. Eu preciso oferecer para ele novos olhares sobre o jogo. Então eu preciso enriquecer as decisões, enriquecer as ideias, enriquecer aquele viés dele sobre o jogo. A partir daí, eu vou gerar jogadores que vão ter uma autonomia para poder interpretar melhor o jogo. Então, com mais informação, ele tem um novo olhar, ele vai olhar para o jogo diferente. Então, esses dilemas que eu vou gerando para eles, e aí nós estamos falando de um viés, que é dentro das ideias só do Claude Baillet. Eu posso pensar nos níveis de relação, eu posso pensar em outras formas de propor, né, o jogo. Hoje você tem aí as ideias do jogo de posição também. Então, dentro de várias ideias de como eu quero propor o jogo, mas é importante também, né, para mim, dizer que todas essas referências, elas estão sempre orientadas por uma bússola, para mim, que é a lógica do jogo. Então, ela é a bússola, ela é a minha ideia, é o que eu busco como macro ideia. Então, todas essas outras, elas estão apontadas para o norte, que é a lógica do jogo.